Bem, boa tarde. Eu sou Danilo Nogueira, esse é o Papo de Intervalo. Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Zenildo e vamos para mais um dos nossos podcasts, né? Hoje é nosso segundo episódio, né? A segunda edição desse podcast que já é um sucesso, né? Discussões profundas, não é, Zenildo? No tempo de um intervalo, que é o melhor, não é? Isso mesmo, Danilo. E hoje, de forma mais especial ainda, nós temos dois convidados, né? Que é o professor Cláudio aí, que é o nosso diretor da escola, e o professor de matemática, professor Elvis, né? Vai estar junto aí com a gente nesse podcast de hoje. Exato. Cláudio e o Zenildo hoje vão discutir com a gente sobre aqueles conceitos, né? Aquelas palavrinhas que a gente tem ouvido tanto no noticiário dos últimos tempos, né? Conceitos que a gente às vezes escuta e faz de conta que sabe, outros que a gente sabe, outros que a gente desconhece. Então hoje a gente discute matemática e ciências para entender a vida e entender o noticiário sobre a pandemia de Covid-19. Queria passar aí para a palavra para os nossos convidados. Boa tarde, convidados. Olá, boa tarde. Bom, sou Cláudio, né? Estou diretor da Escola Estadual Manuel Carneiro e sou professor, né, de Biologia. Agradecer ao convite, né, ao professor Danilo e também ao professor Zenildo para poder participar, né, desse papo de intervalo e assim esclarecer, né, alguns temas pertinentes para que vocês possam entender melhor, né, sobre a pandemia do Covid-19. Boa tarde, sou o professor Elvis, professor de matemática. Agradeço a oportunidade, né, o convite para o pessoal do Papo de Intervalo e vou tentar contribuir com um pouquinho do conhecimento que eu tenho sobre matemática para tentar deixar claro alguns pontos a respeito da pandemia, né? É um prazer estar com vocês hoje. Muito bom, ótimo. Mas, ô Zenildo, a pergunta que não quer calar para todos nós: como é, não é, que a matemática e a ciência ajuda a gente a compreender e viver a vida prática? Como é que é isso, Zenildo? Como é que você vai fazer com que esses convidados nos expliquem isso hoje? Bom, Danilo, isso aí são coisas que nós estamos vendo aí, né, no nosso cotidiano, todo dia aí no noticiário, diversos conceitos que estão diretamente ligados à matemática, à ciência biológica, e que está ligado ao nosso dia a dia agora, ainda mais acentuado com essa pandemia, né? E nós vamos começar aí, você vai começar, né, com o professor Elvis, né, trazendo alguns questionamentos da importância da matemática, não é isso, Nuno? Exatamente isso. Professor Elvis, assim, antes da gente propriamente chegar na discussão sobre a pandemia em si, eu queria que você explicasse para os nossos alunos que estão nos ouvindo por que é que estudar matemática é importante, como é que a matemática serve a gente na vida prática, né? Porque às vezes o aluno chega, tem lá uma prova com as equações, umas contas dificílimas e ele não entende como é que isso serve na vida. Então eu gostaria que você explicasse a importância da matemática na vida e salientasse, por último, né, na sua fala, como que num momento como esse de crise social, sanitária, humanitária, a matemática nos ajuda. Ok, Danilo. Bom, a matemática ela faz tanta parte, ela está tão presente na nossa vida que a gente não se dá conta de quanto ela está presente, né? Quando você vai numa padaria comprar pão, você tem matemática ali na receita para fazer o pão. Você tem matemática nas relações comerciais, quando você paga, né, aquela troca de dinheiro, né, as relações comerciais. Você tem matemática na engenharia quando você vai construir um prédio como a Arena das Dunas, né, uma obra como a Arena das Dunas. Você tem ali vários cálculos, um monte de cálculos para você calcular a estrutura, como é que vai ser aquela estrutura, a resistência,
Um caso, por exemplo, na antena parabólica, o formato da antena parabólica, ela tem um formato, quando ela recebe o sinal do satélite, ele potencializa o sinal do satélite para que chegue uma qualidade de imagem boa nas nossas televisões. Então, ela está presente em tudo, né? Na medicina, no celular, no computador, você tem o sistema binário, que se não fosse o sistema binário, né, que é uma forma de você representar números através de zeros e uns, você não teria o avanço científico que você tem hoje, né? Então, ela está presente em tudo. A gente, às vezes, nem se dá conta, mas ela está presente em tudo. Na medicina, né, com análises, com gráficos que ajudam a gente a entender como as coisas funcionam, né? Como, por exemplo, essa pandemia que a gente está vivendo, a gente faz uso da matemática para tentar entender, para tentar quantificar, para tentar fazer previsões, né? Muito, muito bom mesmo, Elvis. Então, seguindo essa linha de raciocínio aí de Elvis, eu também faço esse questionamento para o professor Cláudio aí, né? De qual a importância que ele pode passar para a gente das ciências biológicas, da biologia, né? Para a vida da gente, né? E como essa disciplina ela pode auxiliar, né, na compreensão da realidade, né, do nosso cotidiano. E a partir daí também, ainda mais acentuada nos dias de hoje com a pandemia, né? Com essa crise social, sanitária, humanitária que a gente está vivendo agora, né, Cláudio? Oi, professor Zanildo, com certeza. A ciência, né, a biologia, de fato, ela está intimamente ligada à vida, né? De fato, é a ciência que estuda a vida, entendeu? Então, ela está presente praticamente, a ciência praticamente ela está presente em nosso cotidiano, né? Em tudo que a gente faz, todos os dias, basicamente, a ciência está lá, está intimamente ligada, entendeu? Desde um simples medicamento que você vai comprar na farmácia para tentar tratar um sintoma ou, de fato, uma doença, a ciência está ligado àquilo ali, entendeu? E, de fato, para a pandemia, né, do Covid, que é o nosso papo de hoje, é bastante interessante ressaltar que sem a ciência, né, a biologia, né, não seria possível dar andamento a estudos, entendeu? Fazer experimentos para que possamos entender melhor como essa doença se comporta, né? Como ela, qual a sua gravidade de fato, entendeu? Como ela atinge uns seres de uma forma e outras pessoas de outro, né? Então, assim, é bastante interessante, entendeu? Depois da globalização, né? Que houve a globalização, então a ciência ela passou a ser bastante importante, de forma que as pessoas tentam, né, entender de fato como essas doenças agem, né? Porque muitas vezes elas agem de uma forma em um determinado local e de outra forma em outra. Mas especificamente para a Covid, né, a gente vê que os sintomas são basicamente os mesmos, entendeu? Esse assunto a gente vai tratar daqui a pouco, mais lá na frente, né? Mas os sintomas são basicamente os mesmos, né? De uma região para outra, independente da distância ou não, né? Então a ciência ela está aí para nos possibilitar entender melhor a Covid nesse momento, entendeu? Obrigado, Cláudio, obrigado, Elvis. Eu queria recuperar antes da gente prosseguir, eu queria recuperar um trecho da fala de Elvis que eu acho, professor Zenildo, que ecoa bastante também na fala do professor Cláudio, que é a parte em que o Elvis fala assim: a matemática está tão presente na nossa vida que a gente nem se dá conta. E isso também acontece muito com a biologia, né? E também com a geografia, com a história. A gente tem que entender essas disciplinas como tecnologias, né, humanas, tecnologias da inteligência humana, que são formas de a gente explicar o mundo e a realidade. Elas estão tão presentes que a gente pensa que é um dado da natureza, né? Por exemplo, tanto que é comum, até para pegar uma fala de Cláudio, as pessoas, por exemplo,
compram spray para barata e de tempos em tempos elas trocam aquele spray de barata porque as baratas começam a ficar resistentes. Isso é ciência, isso é biologia, é evolução, né? Só que já incorporou o cotidiano, as pessoas fazem e nem sabem por quê. A mesma coisa com antibióticos, né? As superbactérias, hoje em dia as bactérias evoluíram de acordo com as formas com que as pessoas usaram inadequadamente remédios, né? E fizeram tratamentos incompletos e possibilitaram que bactérias evoluíssem a medicamentos. Então são coisas que as pessoas fazem e tem ali estudos científicos profundos, mas que elas acabam achando que é um dado da natureza. Sempre foi assim, sempre será, né? Como se não fosse algo humano, datado num período específico. E aí, Eusenildo, o que é que acha disso? O que é que me diz sobre isso? É isso mesmo, Danilo. E eu não podia deixar de vender meu peixe, né? Como eu costumo dizer, tudo é geografia, né? Tudo geografia. E a geografia, não diferente das ciências da biologia, da história e da matemática, também é uma ciência, né? E, a partir disso, o que é que a ciência serve? Então, para a gente, né? Podemos fazer um resumo geral. Ela serve para nos explicar, tentar explicar a realidade a partir de experimentos, né? De formas mais sistematizadas de estudo. Mas aí, Danilo, então vamos seguir, né? Você agora vai trazer uns aspectos sobre alguns noticiários para debater com os nossos convidados, né? Pois é, isso é uma coisa que eu queria falar com você, né? E com os colegas também. Quem nunca, de nós 4 que estamos aqui e dos que estarão nos ouvindo, quem nunca se pegou se perguntando o que é que significa uma determinada palavra que foi dita no noticiário, né? Eu me lembro, por exemplo, que eu, quando era criança, mais ou menos da idade da nossa audiência, eu me pegava me perguntando, por exemplo, o que danado é inflação? O que é deflação? Hoje esses termos estão bem presentes no nosso noticiário, mas não tanto quanto outros que vêm sendo assim, dominando, né? Como, por exemplo, média diária, média móvel, pico da curva, a própria curva, contágio, vacina, esses tipos de conceitos aí que são dos assuntos do momento. E a gente aproveitou, né, Eusenildo, para conversar com esses professores sobre isso. Exatamente, Danilo. E eu acho que esse espírito de pesquisador na gente nunca esteve tão aguçado, né? Nesse período é tanta coisa, tanto termo que a gente tem que saber, né? Que a gente às vezes não encontra resposta em todo lugar, resposta de forma concreta que seja validada, né? E por isso a gente trouxe os professores aí, nossos professores aí gabaritados, que com certeza vai esclarecer melhor sobre esse tema aí pra gente, né? Isso mesmo. Concordo muito. Então, vamos começar com o professor Elvis, né? Sobre alguns conceitos, né? De o que é que ele pode passar para a gente aqui e os alunos que estão nos ouvindo, né? De alguns conceitos como curva de contágio, de evolução de doença, progressão exponencial e geométrica, padrão ouro, ou taxa de letalidade, gravidade do Covid, né? Média diária, média móvel, mediana, tem vários termos que ele fica à vontade aí para ele explanar o que ele tiver, e se ele tiver outros termos também ele pode trazer aqui pra gente, ok, Elvis? E momentaneamente, assim, só para a gente encadear melhor a discussão, para também botar Cláudio na roda, né? E aí eles ficam à vontade para responder. Cláudio, a gente está falando de uma pandemia, né? E aí é muito comum termos como micro-organismo, vírus, bactéria, protozoário, parasita, vetor de disseminação, contágio, transmissibilidade, letalidade. Então, para começar essas explicações, né? Você e Elvis, acho que a gente já tem uma boa quantidade de conceitos para vocês explicarem, né? Então, fiquem à vontade aí, vocês estão com a palavra. Tá ok. Bom, então, assim, só para que a gente possa entender, né, um pouco o que é a Covid, né, a Covid-19, lembrando que é uma doença, né, transmitida por vírus. Aliás, ela acomete pelo vírus, entendeu? E já existia esse vírus, sendo que, como o Danilo falou anteriormente, né,
na ciência as coisas vão mudando ao longo do tempo, entendeu? Então, é um tipo de mutação desse vírus, até porque, por ele ser um vírus mutante, até o momento, né, já desde o início do ano praticamente, desde o ano passado, né, novembro, dezembro do ano passado, que esse vírus ele foi, de fato, detectado, né, na China, e de lá para cá passou a se espalhar de forma global, né? Basicamente, todos os países já têm pessoas acometidas por essa infecção, né? Por essa doença, né? Então, para isso, a gente tem primeiro que entender um pouco o que vem a ser um vírus, né? O que vem a ser o vírus. Então, o vírus é uma palavra em latim, né, que significa veneno, né? Veneno, para você ver como é uma coisa que pode causar bastante dano à saúde, né? Veneno é uma coisa que pode causar morte, né? Para que vocês entendam melhor, para quem vai nos ouvir, né, os alunos, para que entenda melhor. Então, para você ver como é perigoso, né? Entendeu? Então, é um ser microscópico, ele é parasita. Microscópio significa dizer que são seres que só podem ser observados com auxílio de um objeto, né, que aumenta o tamanho, né, nesse caso, um microscópio, tá bom? Então, eles são muito pequenos mesmo. Isso eu me referindo aos vírus, tá bom? E ele é um parasita. Parasita é um ser que ele acomete outro ser, entendeu? E passa a prejudicá-lo. Não traz nenhum benefício, né? O parasita ele não traz nenhum benefício ao ser pelo qual ele está acometendo. Então, assim, ele é um parasita obrigatório, ele só sobrevive ou começa a realizar seu metabolismo através do momento que ele passa a parasitar uma célula viva, tá bom? Então, o vírus utiliza, nesse caso eu estou me referindo ao vírus da Covid, tá bom, gente? Para que fique bem claro, ele utiliza a célula para se reproduzir. Ele passa a comandar as funções da célula e assim se reproduzir, e quando ele se reproduz lá dentro no interior da célula, ele passa a contaminar outras células e assim acometer basicamente todo o organismo, né, o qual ele está parasitando, tá bom? Então, repetindo, ele é um parasita obrigatório. Fora de uma célula, ele não tem como realizar o seu metabolismo, tá certo? Então, para que a gente entenda melhor, basicamente o vírus ele é formado por DNA, né, ou RNA, e uma cápsula de proteína, tá bom? Aí ele consegue se ligar a uma célula viva e a partir daí consegue realizar suas funções, a parasitá-la e a causar de fato a infecção, tá bom? Ok, Cláudio, obrigado. Elvis, fala aí pra gente alguns dos conceitos que o Zenildo pediu para você explicar, por favor. Ok, Danilo. Bom, eu acho que eu posso frisar aqui os conceitos que estão mais publicados pela mídia, que são o conceito de curva, né? Curva seria o quê? Seria uma representação, né, em forma de um desenho, de uma linha, do número de pessoas infectadas. Quando a gente fala em curva, a curva de contágio é o quê? Você anotar, você marcar o número de casos que estão acontecendo. Então, hoje, né, em relação à pandemia, você tem 1.000 pessoas infectadas, né? Aí, amanhã, você tem uma nova quantidade, 1.500, você vai marcando. Como esse valor 1.500 é maior que 1.000, você vai ter um ponto um pouco mais acima. Quando você traça uma linha, você vai ligando esses pontos, esse desenho, né, essas linhas interligadas nesses pontos, eles formam essa curva, né? O que está sendo falado na mídia constantemente é tentar achatar essa curva, né?
Por quê? Qual é o problema? Vamos fazer uma explicação aqui mais simples. Imagine que uma pessoa tem uma loja, né? Ela fica aberta, sei lá, de 8 até 5 da tarde e ela atende pessoas durante esse período. Então, no horário que ela abre, ela provavelmente não vai atender ninguém exatamente, ou meia hora depois, e à medida que o tempo for passando, vai atendendo mais pessoas. Suponha que lá pelo horário do almoço, o horário que o pessoal sai, tem uma pausa no trabalho para poder almoçar e ter um tempinho livre, eles vão para essa loja, né, para esse estabelecimento. E nesse momento aparece essa quantidade maior de pessoas. E à medida que o tempo vai passando, vai diminuindo a quantidade de pessoas. Digamos que tem uma maior quantidade de pessoas nesse intervalo de meio-dia, né, o horário do almoço, meio-dia, 1h da tarde. Né? Então ali a gente tem uma situação de maior quantidade. Qual é o problema? Isso daí seria uma curva. Você tem uma quantidade de pessoas que vai aumentando, vai se aproximando, vai aumentando até chegar no meio-dia e depois vai diminuindo a quantidade de pessoas que são atendidas ali na loja, certo? Imagine que o que acontece? Que todo mundo que iria para essa loja, eles vão tudo ao mesmo tempo, tá certo? Todo mundo ao meio-dia. As pessoas queriam 8h30 da manhã, 4 da tarde, todo mundo vai nesse horário. Então você teria uma quantidade muito grande de pessoas, né, nessa loja ao mesmo tempo, nesse horário. Fazendo com que, por exemplo, pessoas saíssem sem ser atendidas, porque ia acabar o horário de intervalo do almoço e os funcionários da loja não iriam conseguir. Então, o problema que está sendo relatado com essa situação é que você teria uma curva muito acentuada naquele horário. E as pessoas, os funcionários da loja, não iam ter conta. É o que acontece com o sistema de saúde que a gente tem atualmente no Brasil, né? Se você tiver uma quantidade muito grande de pessoas contaminadas, uma curva muito acentuada, o sistema público ele não vai conseguir dar conta dessa quantidade de pessoas. Então, pessoas fatalmente não vão ter o tratamento e pode se agravar, pode ser um quadro até de óbito, né? E o problema dessa doença, dessa pandemia, é porque ela tem um crescimento que é chamado exponencial, né? É uma característica das epidemias, né? Ela tem um crescimento exponencial. O que é um crescimento exponencial? Vou falar aqui numa linguagem simples. É quando a quantidade de pessoas contaminadas é multiplicada pela quantidade anterior, certo? Imagine uma doença, por exemplo, uma situação em que uma pessoa está infectada hoje e ela só transmite a doença para outra pessoa. Então, durante um dia, ela só transmite para uma pessoa, certo? Essa nova pessoa contaminada, ela transmite para outra. Então, esse crescimento ele é lento. Você tem uma pessoa contaminada no primeiro dia, no segundo você tem outra pessoa, no terceiro você tem outra. Durante 4 dias, 3 dias, 4 dias, vão ter 3, 4 pessoas contaminadas. Se você olhar desse terceiro dia para trás. Agora, num crescimento exponencial, né, com essa característica exponencial, você multiplica. Então, no primeiro dia você tem 1, certo? No segundo, você multiplica esse 1 por 3, ele consegue contaminar 3, por exemplo. Depois, nesse segundo dia, essas 3 pessoas contaminadas, cada uma delas vai contaminar 3. Então, você tem 3, 3, 3, você tem 9. No quarto dia, você vai ter 27. Se você comparar essas duas situações, na situação que um contamina um só, no total você vai ter 4 pessoas contaminadas. Numa situação de um crescimento exponencial, né? Se você olhar para trás, durante 4 dias, você tem mais de 40 pessoas contaminadas. Então, é característica desse crescimento exponencial ele ser muito acentuado, muito rápido, né? Ele cresce de tal maneira que chega a um ponto que é incontrolável você conter algo que cresça dessa maneira, né? Essas eu acredito que são os pontos mais relevantes, né, quando a gente vê na mídia, né, falando da curva, dessa progressão dessa doença. Por isso que ela causa tanta preocupação para quem é especialista, porque ela cresce rápido demais, né? E a taxa dela, né, no Brasil, a taxa de letalidade, ela não está tão grande, né? Ela tá parecida com taxas de
de outros países. Mas essa característica dela crescer rápido demais é que ele assustou tanto as pessoas, né? E por isso que eles têm todo esse cuidado, essa preocupação, né? Dela se estabilizar, da gente conseguir controlar para ela não crescer tanto, a gente conseguir ainda segurar ela e ela chegar a um ponto que ela consiga, ela comece a cair. Isso mesmo, Elvis. Bacana, viu? Legal, muito legal essas analogias que você trouxe aí, explicou bem, realmente, esses conceitos aí que a gente escuta todo dia aí na mídia, realmente. E aí, Danilo, são muitos termos, né, que realmente, se nós formos debater tudo aqui, seria, acho que umas 10 horas de podcast, né, e não é isso que nós queremos, né, então vamos seguir, né, você tem uma pergunta aí para Cláudio, né, agora? Exato, o papo é muito bom, é muita conversa, muito exemplo, mas a gente tem que se policiar no tempo, né? Cláudio, você falou que é uma contaminação causada por um vírus, e aí, assim, como é que se faz para identificar, não é, as pessoas que estão contaminadas, né? Ou seja, os testes, como é que ocorrem esses testes? Então, eu queria que você explicasse para a gente, né? Primeiramente, assim, muito breve, o que é um teste PCR, o que é uma sorologia, né? Em linhas breves, anticorpo, porque tem esses testes que detectam anticorpos, né? E também já adiantar essa discussão sobre o que é imunizar, né? E a discussão sobre vacina e soro, que é uma forma que a gente vai ter de combater a pandemia, né? Danilo, é o seguinte, existe atualmente, né, que são conhecidos em relação aos testes para, de fato, detectar quem está doente, né, quem adquiriu ou se contaminou pelo Covid-19. Existe o PCR e existe o exame também, de sorologia, né, onde eles têm uma diferença entre um e o outro, né, e também é bem importante frisar o momento certo para que eles são aplicados, né, ou seja, eles sejam de fato testados, para se ter a certeza se o indivíduo ele está de fato doente, né, pela Covid-19, ou se ele adquiriu a doença e de fato ele não os sintomas de fato ele não percebeu, né? Ele pode ter ficado doente e não percebeu que estava doente, até porque apesar de ser uma doença que já todo mundo está tentando entender como ela se comporta no organismo, né? Qual as melhores maneiras, né, para poder se tratar cada paciente, mas sendo que esses testes ser aplicados, repito, de forma correta. Para isso tem que identificar através de sintomas, ou seja, se a pessoa ela se acometeu ao vírus e ficou doente, então até o sétimo dia em média, né? Em média, o PCR ele pode ser aplicado. Sétimo, máximo, 10º dia, ele pode ser aplicado. É um teste simples, aonde é detectado o material genético, né, do vírus. Esse material ele é amplificado, ele passa a ser amplificado, e assim, isso em laboratório, né? E assim, depois que Cláudio, seja coletado, o PCR... Rapidamente, desculpa a interrupção. Mas como que coleta esse material? Como que coleta esse material no exame do PCR? O PCR ele é coletado através das vias aéreas superiores, né? Ou nariz, ou garganta, né? Ou seja, as pessoas... Quem assiste noticiário, a gente costuma ver, né, aqueles testes rápidos, aonde a pessoa ela coleta esse material através de um suave, que é muito parecido com um cotonete, né, para que as pessoas entendam melhor. É parecido com um cotonete. Então esse material, esse instrumento, ele é colocado, né, de fato, no nariz,
né, para coletar esse material, né, coletar o muco e também na garganta, tá bom? Então, ele é acondicionado em um recipiente próprio para, de fato, esse material ser levado até o laboratório e lá ser feito os procedimentos, tá bom? Então, aí detecta, de fato, se a pessoa ela está através desse exame, melhor dizendo, pode ser detectado, de fato, se a pessoa está com a Covid, tá bom? Então, tem esse intervalo. Já o exame, que é a sorologia, que ele examina, é um exame que ele detecta o anticorpo, né, que pode ser o IgM, o IgG, né, e ele detecta se a pessoa, de fato, já teve a doença, né, e de forma assintomática, né, ela não sofreu, né, os seus sintomas mais graves, né? Algumas pessoas elas ficam doentes, mas de fato elas não sabem. Aí muitas vezes onde está o perigo, porque de forma assintomática também ela pode transmitir, tá bom? Então esse exame ele já é coletado a partir do sangue, né? Feito o teste e lá detecta, de fato, se detectar esses anticorpos, de fato essa pessoa ele entrou em contato em algum momento com o vírus, né? Adquiriu e o seu sistema imunológico ele produziu os anticorpos e assim combateu a doença sem que ela tivesse alguns problemas mais graves. Muitas vezes nem passou despercebido e não sentiu os sintomas de fato da doença. É isso Então, aí, a questão, Cláudio, é que a gente não tem anticorpos, né? E aí Isso. precisa de anticorpos. E para isso vai ter que ser com uma vacina, né? Tem vacina no momento? Brevemente. Não. Para o vacina no Covid, momento. não. Né? Tem Vacina... remédio comprovado que mata esse vírus no momento? Não. Comprovado não. Inclusive, tem alguns medicamentos foram feitos testes, né? Mas não foi comprovada a sua eficácia, né? Então, não é aconselhável de forma alguma alguém que tenha sentido algum sintoma ir numa farmácia e comprar qualquer medicamento porque viu alguém falar ou coisa desse tipo, né? Então, deixando bem claro que não tem vacina ainda, né? Que a vacina de fato a vacina, só rapidinho, Danilo, para que eles entendam, né? A vacina é de fato o vírus, né? Que ele é atenuado ou enfraquecido, né? E ele é injetado de forma controlada no organismo do indivíduo e assim faz com que o organismo ele detecte aquele corpo estranho, né? E passe a produzir anticorpos que vão atacá-lo, né? E assim o organismo ele passa a guardar na sua memória imunológica, né? Esse corpo estranho. A próxima vez que ele atacar, né, se de fato a pessoa chegar a ser acometida pela doença, por esse vírus, então o organismo já vai estar preparado e assim, né, com seus anticorpos, o proteger, tá bom? Cláudio, brevemente, só para eu passar para o Zenildo, ele passar mais umas perguntas para Elvis. Eu queria que você falasse para a gente rapidamente sobre essa ideia do efeito placebo, explicar o que é isso, e depois explicar essa diferença de que existem substâncias que matam o coronavírus in vitro, mas in vivo não. Então explicar aí brevemente o que é in vitro, in vivo, né? Por que tem essa diferença de uma substância que funciona em um meio e em outro não, e o que é efeito placebo. Brevemente, eu peço a você, porque o nosso tempo já está ficando muito alongado e a gente ainda tem mais umas perguntas ao professor Elvis, e aí a gente equilibrar, não ficar tão longo. Ok, Danilo. São muitos termos, né, que a gente... o tempo é curto, mas a gente vai tentar, no máximo, né, passar essas informações para a galera. Bom, o placebo, né, ele é uma substância ou um tratamento inerte, né? Então, é uma substância que ela não tem eficácia, não tem efeito. Sendo que, na pessoa que ela é aplicada, a pessoa não está sabendo, entendeu? Ou seja, um exemplo bem simples, né? O indivíduo está lá com uma dor de cabeça, né? Sentindo uma dor de cabeça, e alguém passa, um médico passa um certo
tipo de medicamento para ele, né, para essa dor de cabeça, entendeu? Sendo que esse medicamento, ele não tem nenhum efeito, ele não tem nenhuma substância. É como se fosse uma pílula, vamos dizer assim, uma pílula que não tem nenhuma substância química nela. Fosse uma pílula de açúcar. Uma pílula de farinha. De farinha, exatamente. Pronto. Então, mas sendo que o indivíduo não sabe, né? Pensa que é um medicamento. A partir do momento que ele toma esse medicamento, esse falso medicamento, né? O seu consciente passa, o seu organismo passa a achar que de fato está tendo efeito, né? Então, esse medicamento está enganando ele e ele está enganando de fato o sintoma que ele está sentindo, tá bom? Então, em alguns casos, o sintoma ele diminui ou some, tá bom? Então, esse placebo, ele na ciência, ele é utilizado também, é muito utilizado na produção de medicamentos, né, para fazer os testes, né? Em um grupo de indivíduos, eles dão de fato o medicamento para combater aquela doença ou aquele sintoma específico, e a outro grupo, né, ele dá o placebo, né, para de fato saber se esse medicamento tem efeito ou não, tá bom? Então, basicamente é isso aí. Ok, e aí sobre in vitro e in vivo, o que é que significa esses dois termos? Bom, são termos muito utilizados também, né, na ciência. In vivo é uma palavra que vem do latim, dentro do vivo, né? Ou seja, é utilizado, é um procedimento que é feito, que é utilizado em um ser vivo, tá certo? In vitro também é uma palavra do latim que significa dizer em vidro, tá bom? Geralmente é utilizado em laboratórios, tá bom? Então, muitas vezes, quando um medicamento ele é testado in vitro, né, em laboratórios, ele tem um comportamento, né? Então, ele não foi testado em vivo, tá bom? Então, não quer, nesse caso, esse medicamento pode ser que, se ele for aplicado em um ser que esteja com um sintoma de uma doença, nesse caso a COVID, né, ele de trazer melhoras, ele pode trazer pioras, né? Ele pode ter efeitos colaterais, tá bom? Então, assim, in vitro é quando esse estudo ele é feito em laboratório, né? E in vivo é de fato quando ele é feito em um ser vivo ou em um tecido, né? Ou em uma célula viva, tá bom? Então a diferença resumida basicamente é essa daí. Ok, Cláudio, muito obrigado. Passo para o Zenildo. Muito bacana aí, né, Danilo? Essas explicações aí, realmente estou aprendendo bastante com os professores aí, esses termos que realmente a gente não tem essa explicação tão legal como eles estão fazendo aí, trazendo para a nossa realidade, né? Mas a gente observa também que vários desses conceitos que o Cláudio falou, que Elvis falou, eles estão um pouco interligados, né? Então, Elvis, tem outros termos que a gente encontra, né, na mídia, que está ligado também à matemática, mas também à ciência biológica, né, ao cotidiano da gente, né, que seria cenários de projeção estatística, epidemiológica, né, probabilidade, os dados de testagem, amostragem, né, e nível de disseminação do vírus. Quer que você pode abordar um pouco sobre alguns desses termos aí que você pode trazer para a gente? Pronto, Zanildo. Qual a importância? Eu vou falar qual a importância dos testes, né? Para a gente entender melhor a doença. Como é uma doença nova, a gente não tem informações sobre ela, né? E o que acontece? Como o Cláudio falou a respeito de como ocorre o processo da testagem, né? Essa testagem ela é importante para a gente porque ela vai servir de amostra para a gente poder fazer as análises, né? No ramo da estatística, você tem informações, você tem dados para você fazer projeções, para você ter ideia de quantas pessoas vão ser contaminadas, se está aumentando a quantidade de contaminados ou diminuindo. Então você precisa de informações. Essa testagem ela serve para isso. Você faz a testagem
né? E aí você vai saber numa determinada população quantas pessoas estão contaminadas ou não, né? Tanto pessoas que procuram o sistema de saúde ou não, né? O ideal seria que todas as pessoas do país, né, pudessem ser testadas. O problema, você não consegue testar todo mundo. É um problema, às vezes, de tempo, de você não conseguir alcançar todas as pessoas, né? Tem um custo. Então, você fazer uma testagem numa quantidade pequena, né? Pequena que eu quero dizer assim, não toda a população, mas, por exemplo, 1.000 pessoas, 2.000, 10.000, lhe dá informações, né? Isso seria uma amostragem, lhe dá informações para você entender o comportamento da doença. E aí, com essa informação, você fazer previsões para entender como a doença está se espalhando, se as medidas que estão sendo tomadas, se elas estão sendo eficazes, né? Se está diminuindo o contágio, se está aumentando, se está estabilizando, né? Seria essa a ideia que a gente tem de estatística para a gente poder fazer a previsão, né? Então é importante que as pessoas, ficando doentes, sentindo alguma coisa, procurem um sistema de saúde, porque elas vão ser testadas e esse teste ele vai virar informação para os cientistas para que eles consigam obter cada vez mais informações em relação à doença. Muito bom, Elvis. Muito obrigado. A gente está se aproximando do tempo. Acho que hoje o nosso episódio vai ser premium, o Zenildo, porque geralmente é 20 minutos que a gente faz. A gente estava programando 30, mas já vamos em quase 45. Mas tá bom porque são discussões pertinentes. Então eu passo a palavra a você para você aí dar o espaço aos nossos convidados. Desde já eu agradeço a presença deles e a todos que nos ouviram até agora. Bom, muito bom, foi uma tarde, né, bacana de conversa aí, né, que os nossos alunos vão estar ouvindo aí, vão estar aprendendo com esse bate-papo que foi bem legal aqui com nossos convidados, né? Então eu abro aí a palavra para Cláudio, Elvis, para fazer a despedida de vocês e as colocações finais. Bom, eu agradeço, né, ao convite mais uma vez, entendeu? Esse é um trabalho muito importante que vocês, professores, né, Danilo e Zenildo, estão realizando, entendeu? Isso vai ficar, essas informações elas vão ficar aí à disposição de todos os nossos alunos e demais pessoas que queiram, né, ouvir, né, esse podcast, tá bom? Então, são muitas informações pertinentes para o momento, nesse momento de pandemia, né, de isolamento, né, de distanciamento, onde nós todos os dias aprendemos um pouco mais sobre essa doença, né, que vem acometendo milhões de pessoas, né, mundo afora aí, né, em todos os países basicamente, e para que nós tenhamos, né, também a responsabilidade, né, de nos proteger nossa família, proteger nossos amigos e o próximo, né, utilizando os meios que nós temos até o momento comprovados, né, para impedir a celeridade da contaminação ou de fato para impedir a contaminação, né, pelo coronavírus. Lembrando que é uma doença que ainda não temos vacina, né? Vários laboratórios em alguns países estão trabalhando, inclusive no Brasil, de forma, né, incansável para que no prazo mais rápido possível possa ser, de fato, né, colocado essa vacina à disposição da população mundial, né, e assim a gente poder, com êxito, né, infelizmente muitas vidas foram perdidas, né, mas a gente tem muito também para, se Deus quiser, para comemorar, né, quando essa fase, né, vamos tratar como uma fase, essa fase ruim passar, tá bom? Então agradecer a todos os professores, Danilo, Zenildo, professor Elvis, né, a todos também que fazem o Manuel Carneiro e a todos os alunos que vão ouvir, né, que vão aprender um pouco mais e conhecer um pouco mais sobre essa pandemia, tá bom? Obrigado a todos vocês. Elvis, fique à vontade. Certo. Eu também gostaria de agradecer, né, mais uma vez o convite, né,
Infelizmente o tempo foi pouco, porque os assuntos são densos, né? É muita coisa que a gente tem para falar, para explicar, muita coisa que aparece na mídia, né? E às vezes causa confusão, mas eu tentei ajudar, né? Tentei explicar aqui de uma forma simples, né? E se precisar da gente aí para mais uma explicação, para alguma coisa, a gente tá aqui. Tô aberto ao convite aí. Se precisar de mais alguma participação para explicar algum conceito, estamos aí, viu? Muito bom, Elvis, muito bom, Cláudio. Quer dizer que esse espaço que a gente está fazendo continua aberto a vocês sempre, é de vocês também, não esperem o convite, né, Zenildo? E agradeço muito pelas discussões de hoje. Agradeço também a mediação e a apresentação do companheiro Zenildo. Muito obrigado. É isso aí, Danilo. Foi muito bacana estar com vocês aqui. Foi uma tarde de muito conhecimento, né? Será, né? Que os alunos ainda vão nos ouvir. E agradecemos aí a Cláudio, a Elvis, né? Pela participação de vocês aí. Realmente, como o Danilo falou, isso aqui é um canal que está aberto a todos da escola. Não é algo só de Danilo e de Alzenildo, não. É de todos. Então, muito obrigado a vocês, alunos aí que estão nos ouvindo, né? E até a próxima programa aí, né? Papo de intervalo, que em breve nós vamos estar disponibilizando para vocês, né? Então, muito obrigado a vocês todos aí. Até a próxima, né, Danilo? Até a próxima e curta esse papo de intervalo. Valeu, tchau, pessoal.